Bom, galera, hoje eu vou falar de uma música muito especial. E quem pediu para eu falar sobre essa música foi a Rosinete. Rosinete, que já é seguidora do meu canal aqui há muito tempo. E eu tive a oportunidade de conhecê-la ao vivo no show do Sanha em São Paulo. E, Rosinete, você me deu uma missão, menina. Por isso que eu demorei mais de um mês para fazer esse vídeo. Assim, se duvidar, foi o vídeo mais trabalhoso do meu canal. Porque eu tive que fazer muita pesquisa, porque algumas coisas relacionadas a footprints eu lembrava do fundo da minha cachola, mas algumas eu tive que realmente catar, né? Catar posts antigos do Astro, no Fã Café, enfim, um vídeo específico do Moonbin falando sobre essa música, de como ele foi tendo a ideia da música, de como ela foi concebida. Tive que pegar trecho a trecho da música para poder relacionar a história do Astro, porque essa música aqui, ela é muito especial para Aroha, porque ela é entendida como uma mensagem carinhosa e um presente do Moonbin para as fãs, né, para as Arohas. E ele fala que é uma jornada que eles percorreram juntos, né, e as pegadas que deixaram no caminho, né. Então, essa música que foi lançada em 2021, em agosto de 2021, e ela foi lançada até através de um vídeo do Astrodoka. Ela não é uma música, assim, especial, assim, no sentido de ser uma música principal, uma faixa principal de um álbum. Nem é o caso, né? Ela é uma faixa especial mesmo, uma Astrodoka que foi lançada ali em 2021, que teve a participação, assim, full, né? Tipo, 100% do Moonbin nas letras. Então eu vou mostrar para vocês qual era a ideia do Moonbin ao escrever essa letra. Ele teve dificuldade de escrever essa letra num primeiro momento, porque ele queria resumir toda a jornada do Astro com as Arohas em uma única música. Depois, no fim das contas, a inspiração veio e ele escreveu a letra em 2 horas. É um troço assim de louco. E ao escrever essa letra em 2 horas, e ao demorar, eu, né, no caso, demorei um mês para poder destrinchar ela, eu só posso chamar esse cara aqui de gênio, porque como que eu demorei um mês para destrinchar uma letra e o cara faz essa letra em 2 horas? Assim, não consigo concatenar, né, tanta informação. Mas ele conseguiu, né, teve uma ajudinha ali do MJ, ele vai contar aqui no vídeo para vocês vão ver. Mas é isso, tá, gente? Aqui tem todo um quebra-cabeça, né, que eu tive que montar para poder entender de fato a fundo o que Moonbin quis dizer nessa música. Então, é sobre isso esse vídeo. Simbora nós. Olá, galera, tudo bom com vocês? Aqui quem fala é Gabriela Ponte, mais conhecida como Cine Rock Girl. Eu vou falar hoje de Footprints, que é uma música magnífica. Eu não tenho outra palavra para falar a não ser magnífica. Vamos começar do começo? Vamos ver aqui primeiro o Moonbin falando sobre a música que ele escreveu, né? Assim, que a gente ama, tá aqui guardada no fundo do peito, né? Porque ele demonstra aqui nesse vídeo muito esmero ao fazer essa música, numa forma de agradecer às Arohas por toda a caminhada até ali e por todas as pegadas que foram sendo feitas ao longo dessa jornada, desse caminho. É muito tocante. E sempre quando eu vejo o Moonbin explicando os bastidores de alguma coisa, ou o significado de alguma coisa, eu sempre fico muito tocada, porque o Moonbin era uma pessoa extremamente sensível. Eu ouso dizer que ele era paz como eu. Eu não sei se ele teve esse diagnóstico na vida dele, coitado, ou se ele sabe o que significa a palavra paz. Mas, se vocês não conhecem, gente, paz é uma pessoa altamente sensível, tá? Que são pessoas altamente empáticas e podem ser consideradas choronas e tal, né? Ou emotivas demais, mas não, a gente realmente sente muito na flor da pele tudo o que acontece ao nosso redor. A gente é uma verdadeira esponja de energia dos outros. E se a gente não souber trabalhar isso bem, a gente acaba, de fato, ficando, né, com ansiedade, depressão, né? Ansiedade e depressão, Moonbin tinha, eu tenho. Tamo junto, né, Moonbin? A gente sabe como é que é isso, na pele mesmo. Enfim, não é fácil. Mas assim, o meu amor pelo Astro já me ajudou muito nesse processo, né? Pena que lá na Coreia do Sul essa coisa da saúde mental não é levada tão a sério. Deveria, né? Até porque aquela população lá tá doente. Mas, enfim,
Esse papo aí de saúde mental a gente fala, deixa pra depois. Vamos ver então aqui esse vídeo do Moonbin, que eu acho extremamente importante pra gente entender o que ele tava pensando na hora que escreveu a letra. 어떻게 써야 될까 생각을 했던 게 이제 팬송 같은 느낌으로 만들어야겠다. Uma música de fã. 아스트로만이 알 수 있는 그런 내용들로 채운 우리만을 위한 노래를 한번 만들어보자. Uma música só pra nós. 그래서 우리의 발자취를 거꾸로 이렇게 얘기를 담아보면 어떨까라는 생각. Isso aqui é uma coisa muito importante, né? Uma história sobre nós, só pra nós. E eu pensei que seria uma boa ideia virar a história de cabeça pra baixo. Foi tendo essa ideia aqui que eu fiz o quebra-cabeça que eu falei pra vocês, que eu daqui a pouco vou destrinchar. É isso, é contar a jornada, mas virando a história de cabeça pra baixo. Isso aqui é importante de entender. 말했어요. 사실 이 생각을 예전부터 했었는데. Eu tenho feito isso por um longo tempo, ou seja, é aqui que a gente vê que ele teve muita dificuldade no início. Ele teve a grande ideia de colocar de cabeça para baixo, mas ficou pensando sobre isso muito tempo, por um tempo longo. 어쨌든 우리가 걸어왔던 길들을 좀 이렇게 종합해서 표현할. Então é possível resumir e expressar os caminhos que percorremos a partir desse caminho, ou seja, é contar toda a jornada do início até aquele ponto, só que de cabeça para baixo. Vocês estão conseguindo entender? 할 수 있는 게 가사가 일단은 가장 적합하다고 생각이 들었어서 예전부터 한번 시도를. Ou seja, ele focou muito na letra para contar essa história. E ele falou que tentou várias vezes no passado, mas não funcionou. Ou seja, ele ficou diversos meses pensando sobre essa música, tendo essa ideia, concretizando a coisa toda, tentando colocar na prática, e não estava rolando, né? Não estava funcionando. Ele era uma pessoa persistente, ele queria que desse certo. Então ele aproveitou a chance, a oportunidade de que eles estavam escrevendo, né, compondo as músicas do Switch On, que é o álbum no qual o Footprint está ali inserido, né? Então ele aproveitou essa oportunidade para poder tentar fazer essa música de novo, que ele já tinha tentado antes. 그게 사실 한 2시간? Então ele escreveu a música depois de tanto pensar em 1 ou 2 horas, ou seja, baixou o santo ali e aí ele conseguiu escrever, psicografar a música. Porque, gente, ele não conseguiu durante muito tempo. E aí, do nada, o troço vem em 2 horas, assim, como uma luz. Pff. Por isso que eu falo que, assim, é de explodir a mente de qualquer pessoa. Eu não sabia que ia acabar tão bem, ou seja, ele simplesmente foi escrevendo, deixou fluir ali. Gente, pra mim eu imagino super isso, tá? Psicografando ali. Em 2 horas. Pá, 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 pá. Claro que outro letrista me ajudou, ou seja, eu acredito que os outros membros do Astro devem ter ajudado, inclusive até o próprio MJ, ele cita o MJ aqui, quer ver? 물론 다른 작사가님이 또 이렇게 도와주시긴 했지만 이걸 처음에 다 썼을 때 너무 뿌듯했어요. Então, ou seja, ele ficou orgulhoso de ter escrito aquela letra em 2 horas, porque ele viu assim, caraca, finalmente consegui. Por isso que ele ficou tão surpreso até com o próprio resultado, né? 한 4줄 쓰고 MJ한테 형, 왜 잘 썼지? 봐봐. Entendeu? Então ele estava sempre conferindo ali com o MJ. E aí, o que você está achando, né? Isso é o que significa? É por isso que é assim? É por isso que é assim? Ou seja, ele estava confirmando com o MJ se ele não estava delirando na letra. Porque ele tinha demorado tanto tempo para escrever e agora que ele tinha conseguido, ele mesmo estava acreditando no bom resultado que aquilo estava tendo, né? 이게 의미가 이래서 그런 거, 이래서 그런 거. 어때 이해돼? 이해된다. 또 신나가지고 또 쓰고. Então ele ficou muito animado ao saber que até pro MJ também estava fazendo sentido. 다 썼는데 이거 봐봐. 이렇게 계속 이렇게 뭔가 피드백하면서 이렇게 약 2시간 만에 쓴 것 같은데 무엇보다 이 여러분들이 보고 좋아해 주셨으면 좋겠어요. É claro que a gente gostou, né? Óbvio. 충분히 이해할 것 같아요. 어렵지도 않고. 솔직히 제일 궁금한 건 로어의 그 반응이 너무 궁금해요. Então, assim, pra ele, no fim das contas, eu acho que a música, quando ela veio, ela clareou a mente dele, que estava nebulosa até então.
né? Então, o que tava agora, depois que a música tava ali já concebida e tal, que a ideia tava ali formada, o que deixou ele mais curioso depois era ver qual seria a reação das Arohas, se alguém ia entender toda aquela complexidade que ele tinha pensado, né? 내가 쓴 거를 내 의도대로 그렇게 파악을 할지 아니면 있는 그대로 받아들일지 그런 약간 기대감에 좀 Então ele ficou realmente na dúvida, né? Acho que fiz algo um pouco por antecipação, ou seja, ele realmente não estava acreditando no bom resultado que a música teve. Ele, até na hora de gravar a música, eu acho que ele ainda estava tendo dúvidas se as Arohas iam gostar, se as Arohas iam entender, né? Então, gente, é isso. E o que eu realmente acho, tá, Moonbin, é que você foi de uma genialidade tão grande que muita gente não deve ter entendido numa primeira ou numa segunda ou até numa 10ª escutada de Footprints. Muita gente não deve ter alcançado a profundidade que você deu. Mas eu tô aqui, minha gente, para poder esclarecer tudo para vocês. Eu tô aqui no Fã Café do Astro, numa postagem do Moonbin, cujo título é Aroha! Ou seja, ele tá folgado nesse dia. Esse dia aqui foi o dia 9 de maio de 2021, meses antes do lançamento do álbum, que foi em agosto de 2021, tá? E aí ele tinha ido pra praia de Busan, ele tirou essa foto aqui, em uma areia que tem muitas pegadas, né? Como é a areia de todas as praias que a gente vai, que a gente costuma ir. É uma mistura de pequenas dunas que se formam com o vento da brisa do mar, né? Misturado com algumas pegadas. Mas o que ele quer, de fato, são pegadas que são deixadas, mas que não vão ser apagadas. A questão toda é essa. Ele não quer que essas pegadas sejam apagadas. Então ele escreveu o seguinte: quando fui a Busan, fui à praia e de repente me ocorreu uma ideia, então a anotei. É bem curtinha, mas dê uma olhada. Poderia ser uma pessoa falando ou duas. Espero que as pegadas que deixei na areia da praia, no seu coração, não desapareçam. Não se preocupe. Deixei-as bem lá no fundo, onde as ondas não chegam. Então é como se fosse uma poesia para as Arohas, de que ele teve uma ideia, que era a ideia da música, tá? Anotou para não esquecer. A ideia naquele momento era bem curtinha. Ele deve ter anotado assim: vou fazer uma música sobre pegadas, contando a história do astro com as Arohas, sobre a nossa jornada de trás para frente, de cabeça para baixo, como ele falou ali na entrevista. Mas eu quero que essas pegadas na praia não desapareçam, né? Então, eu vou guardar essas pegadas bem lá no fundo para que as ondas não cheguem até essas pegadas e as apague, né? Então, é por isso que aqui tem tanta areia e pouco mar, né? Porque essas pegadas que estão aqui longe das ondas, elas não vão ser apagadas. Podem até ficar um pouquinho mais leves por conta das areias que acabam mudando de lugar por conta do vento, mas elas vão ficar ali, permanecendo ali por um bom tempo, né? Então ele queria marcar o coração das Arohas com essas pegadas que não vão ser apagadas, né? E, Moonbin, com esse vídeo, eu quero fazer o seu desejo se realizar. Eu quero explicar toda a profundidade que você quis passar nessa letra. E eu tenho certeza de que todas as Arohas que assistirem ao meu vídeo, que obviamente vão ser pouquíssimas, né? Até porque existem milhares e milhões de Arohas pelo mundo. Eu não vou alcançar todas. Gostaria, mas eu não vou alcançar todas. Mas para algumas eu vou deixar o seu recado aqui. O meu vídeo vai ficar aqui para sempre no YouTube registrado. E elas não vão... E esse vídeo não vai se apagar, tá? Vou realizar o seu desejo aqui, Moonbin. Bom, gente, calma. Vamos por partes, porque o negócio aqui é babado. E junto com aquela postagem, só pra gente encerrar essa parte aqui do vídeo, ele postou também esse vídeo, né? No qual ele tá correndo pra praia. E depois que ele tá na água, ele olha pra trás. A sensação que eu tenho é de que ele está olhando para as pegadas dele. Vê se vocês conseguem ver. E quando ele tá olhando para as pegadas dele... ele vê que poucas das pegadas que ele fez foram apagadas pela onda do mar, né?
A maioria das pegadas ficaram aqui, ainda aqui marcadas, e não foram apagadas pelas ondas, entendeu? Então, assim, gente, agora sim eu vou destrinchar a letra. Que olha, Moonbin, olha, você tá de parabéns pela genialidade. Vocês vão entender o que ele quis dizer com trás pra frente, com de cabeça pra baixo. Vocês vão entender essa bagaça. Então, a jornada que ele tá falando foi uma jornada de 6 anos. Então, nós vamos ver as pegadas desde Spring Up, que é o álbum debut de 2016, até o álbum All Yours de 2021, tá? Vamos ter pegadas de todo esse rolê aqui, né? Ou seja, ele conseguiu resumir 11 álbuns em uma letra de música. É muita coisa, né? Você pensar em 11 álbuns e todas as faixas de todos esses álbuns, vocês agora entendem por que eu demorei a fazer esse vídeo? Porque eu tive que analisar as letras de todas as músicas de 11 álbuns, no detalhe, cada uma, para poder entender aonde ele estava querendo chegar, entendeu? Então é isso, é uma longa jornada, né? É uma longa jornada a pensar nos dias de hoje, que já fazem quase 10 anos. Mas naquela época, em 6 anos de história, já era muita coisa, acredite. Eles já tinham passado por muita coisa. Então vamos lá começar essa bagaça, tá? Vamos começar pela primeira estrofe e os 3 primeiros versos da música. Significa o seguinte: segure minha mão o caminho que percorremos. Vamos voltar nele uma vez. Foi esplêndido, brilhante. E o que é isso aqui? O que isso significa? Olhando para a música All Yours, nós temos a faixa Our Spring, que ele quis falar nessa primeira estrofe, nesses 3 primeiros versos, ela está intimamente relacionada a Our Spring, porque na letra de Our Spring tem os seguintes versos: eu vou continuar lembrando de você para que eu possa voltar para aquelas memórias. O dia em que a luz branca continuou estava nos meus olhos. A nossa relação, a nossa estação que nasceu com o tempo mais quente do que qualquer dia. Então, justamente você tá falando de quê? De que ele quer continuar lembrando das arohas, né? Ele quer continuar lembrando dos momentos que o astro passou com as arohas, para que a gente possa voltar àquelas memórias sempre, porque elas vão estar ali marcadas naquelas pegadas e não vão desaparecer. Então são memórias nas quais a gente volta de vez em quando para continuar lembrando desses bons momentos que a gente teve juntos, né? É muito isso, essa coisa de estação, verão, né, mais quente do que qualquer dia. Essa coisa das estações está muito presente na discografia do Astro. Então vai ser muito comum aqui. Vocês que são fãs do Astro vão entender o que eu tô falando, né? É muito comum ver nas letras do Astro essa coisa das estações do ano, né? Então tá falando aqui mais do verão, até porque Footprints é uma música completamente de verão mesmo, é um hit de verão, tanto que eles filmaram aquele Astrodoka numa piscina, era uma pool party praticamente, era uma festa na piscina, né? Então, por mais que aqui seja a nossa primavera não deixa de ter dia quente, né? Então, tá falando aqui do dia mais quente, mas tem muito essa pegada mesmo de mostrar que há toda uma caminhada, né? Há boas memórias para nos recordar, e como que essa nossa relação deixa o nosso coração mais quente, deixa o nosso coração quentinho. Acho que é um pouco isso. Vamos falar agora da segunda estrofe e primeiro verso, que é o seguinte: a noite escura toda passa por mim, a noite escura toda se esvai. Essa parte da música se refere à faixa Knock do álbum Gateway de 2020, ou seja, você tá saindo do All Yours 2021 e indo para Gateway, que é de 2020. Ou seja, as músicas estão voltando, os álbuns estão voltando para trás. Vocês estão entendendo o que eu tô querendo dizer? Então, na segunda estrofe, primeiro verso, a noite escura tudo passa por mim, a noite escura toda se esvai, se refere à parte de Knock que fala isso aqui. A noite escura acabará. Ela vai passar por nós, ou seja, ela vai se esvair e tudo será novo. Então,
essa parte da música, né, da Footprints se refere a esses versos aqui da Nock do álbum Gateway. Ainda na segunda estrofe, mas falando agora dos dois últimos versos, que são a ressonância de um pequeno vento, desejo. Essa vibração tremedeira que é apenas para você. Isso se refere ao single One and Only do álbum One and Only, também de 2020. E na One and Only existe esses versos aqui, que meio que se relaciona com essa parte de Footprints, que fala o seguinte: estou gritando em sua direção agora. Você é meu único e exclusivo, né? One and only, né? Você consegue ouvir a ressonância em meu coração que é apenas para você? Então, essa coisa da ressonância é uma coisa que se repete, né? É uma coisa que te deixa mais vibrante nessa tremedeira que tá falando aqui, né? Então é isso, né? É uma ressonância que acontece para que aquela mensagem chegue até você. Apenas para você. Ou seja, é uma mensagem direcionada apenas para você. Ou seja, uma mensagem direcionada para as arohas, né? Então, esse trecho tá fazendo uma referência a esse trecho aqui de One and Only. Indo para a terceira estrofe, o primeiro verso é o seguinte: um momento em que arde calorosamente, ardentemente. E aí, quando a gente fala desse momento que arde, né, a gente está se referindo a Blue Flame, né, que é uma faixa do álbum Blue Flame de 2019. Ou seja, a gente passou por 2020 e estamos voltando para 2019. E o verso de Blue Flame, que tem a ver com esse verso de Footprints, é: quão ardente meu coração que resta queima. Então aqui tá falando desse calor extremo, né? No qual fala tanto a música Blue Flame. E na sétima estrofe da Footprints, no primeiro verso, fala o seguinte: vaguei, me perdi a noite toda. E aí, se a gente for lembrar do álbum de 2019, All Light, nós temos a faixa All Night. E na faixa All Night há um verso muito parecido, que é a noite toda esperando a sua ligação. All Night significa a noite toda, né? Então, obviamente, quando eu vi esse verso aqui, a noite toda, eu já sabia que se referia a All Night. Mas eu quis pegar o verso da All Night que tem mais a ver com esse verso da Footprints, ou seja, na sétima estrofe, no primeiro verso, ele está se referindo mesmo a All Night. Ainda na sétima estrofe, no segundo verso, ele fala é você. E é você é uma referência direta a Always You, né? Que é a faixa do álbum de 2018, Rise Up. Always You, por sinal, é a minha música favorita. Aqui não tem muita coisa do verso da música, não. É literalmente o nome da música, que é você, né? É sempre você, né? Então, na letra de Footprints em coreano, você vê que a escrita de é você é igual ao nome da música Always You, ou seja, é literalmente o nome da música, gente. Assim, não tem nem o que tirar nem pôr. Ainda na sétima estrofe, já no quinto verso, que é quando ele fala você sopra ou vem até mim, isso aqui também está fazendo uma referência direta a um verso de Blue Flame, né? Que é você sopra até mim. É exatamente a mesma parte, o mesmo verso. Na oitava estrofe de Footprints, os 3 versos significam o seguinte: eu quero ficar mais um pouco, mesmo que seja por um instante, está tudo bem. Agarro estes momentos. Então, esses 3 versos estão fazendo uma referência direta à música Should Held On, ou a música que se chama Again, né? Que é do álbum Winter Dream, que foi lançado em 2017. Então, lá na música Again, existem 2 versos que eu acho que tem muito a ver com esses versos de Footprint, que são: eu deveria ter te agarrado e eu deveria ter impedido você de ir, né? Ou seja, é você querer agarrar a pessoa ao máximo, não querer deixar ela partir. Ou seja, é fazer com que esses momentos fiquem marcados nas nossas mentes e não deixar de modo
modo algum que eles sumam da nossa mente, né? Por isso que ele se agarra a esses momentos, né? Impedindo ele de ir. Ou seja, eu acho que esses 3 versos têm tudo a ver com esses 2 versos de Again ou Should Have Held On, né? Como é que a música é chamada. Essa música linda, né? Que eu amo de paixão, desse álbum chamado Winter Dream. Já na 9ª estrofe de Footprints, a gente vai falar agora dos 2 primeiros versos, que fala o seguinte: eu queria saber um pouco mais sobre você. Que tipo de sonho você tem? Ou que tipo de sonho você está sonhando? E quando a gente fala desses versos, eu acho que é uma referência, assim, direta à música Crazy Sexy Cool, que é faixa do álbum Dream, parte 2, que foi lançado também em 2017. E quando a gente analisa a letra de Crazy Sexy Cool, a gente chega a essa parte aqui da música que fala o seguinte: a partir de agora você é o sonho, a dança que eu quero dançar, que eu acho que tem tudo a ver, né, com os versos de Footprints, tá? Acho que tá fazendo uma referência aqui realmente bem direta, né? Eu quero saber tudo sobre você, mais um pouco sobre você, saber que tipo de sonho você tá sonhando, dançar a mesma música que você está dançando. É isso, né? É essa relação que se tem com outra pessoa, e você ter uma ligação tão forte que você sonha o mesmo sonho, né? Que você tem os mesmos pensamentos que ela. Às vezes você tem tanta convivência com uma pessoa que você termina a frase da outra pessoa, praticamente. Você sabe qual é a linha de raciocínio que ela tá fazendo ali, aonde ela quer chegar. Eu acho que é uma ligação tão forte, uma conexão tão forte nesse nível, né? E a palavra sonho aqui tá falando do nome do álbum mesmo, né? Dream. Acho que isso aqui eu não preciso nem dizer, né? Já tá meio que na cara. E ainda na Crazy Sexy Cool do álbum Dream, nós temos aqui na 9ª estrofe, 3º verso, lá em Footprints tá falando o seguinte: se será igual ou diferente, eu estou curioso. E aqui no Crazy Sexy Cool tem esse verso aqui: a sua verdade oculta, eu estou curioso. Ou seja, tudo que eu ainda não sei sobre você, eu quero saber. Ou seja, se tem alguma coisa oculta aí ainda, eu tô muito curioso pra saber qual é. Entendeu? Ainda na 9ª estrofe, mas agora se referindo ao 4º e 5º verso de Footprints, que é essa parte aqui, eu lembro da confissão que fez meu coração palpitar. A gente, obviamente, com a palavra confissão, a gente lembra logo da música Confession, que é a faixa do álbum Autumn Story, que foi lançado em 2016. Então, lá em Confession, ele está relembrando a emoção eletrizante que o levou a fazer a confissão de que gostava daquela garota, né? Então, aqui ele está se recordando da confissão que fez o coração palpitar, né? Que ele sentiu uma emoção muito forte naquele momento. Então, esse verso aqui está intimamente ligado à Confession. Na 13ª estrofe da música Footprint, dos 2 primeiros versos, está falando o seguinte: o dia em que corri até ficar ofegante, sem fôlego. E aqui eu acho que ele está fazendo uma referência à música Breathless, porque breathless significa sem fôlego, ofegante, né? Breathless é a faixa, né? Uma das faixas aí do álbum Summer Vibes de 2016, tá? E Breathless é a faixa título desse álbum. Então, o dia em que corri até ficar ofegante sem fôlego, a gente lembra logo da letra e do videoclipe de Breathless, que mostram os membros do astro correndo até ficar literalmente sem fôlego para poder alcançar a pessoa amada. Ou seja, é isso, né? Eu acho que tá bem explícito aqui. Na 13ª estrofe de Footprint, no 3º verso, é o seguinte: o que significa aqui o verso, né? Vou te mostrar meu coração escondido. E aqui, eu acho que tá fazendo uma referência completa aqui, né, bem direta, à música Hide and Seek, que é do álbum Spring Up, do ano de 2016. E aqui o coração escondido é a essência do hide, do jogo Hide and Seek, né? E esse hide, ok, é escondido mesmo, em inglês, né? E o eu vou mostrar é o seek, né? Do jogo Hide and Seek, né? Que é justamente esse ser encontrado. Então, esse jogo de palavras de Hide and Seek, ou seja, de esconder e ser encontrado. Então é isso, né? Eu vou revelar, eu vou mostrar o meu coração que está escondido, né? Que está ali escondido para ser revelado, para ser encontrado. Então, é uma referência aqui bem direta a Hide and Seek.
Agora vocês entenderam por que fazer esse vídeo me deu esse trabalho todo? Porque, tipo assim, gente, essa pesquisa deu muito trabalho. Mas eu acho que valeu a pena, porque agora chegamos ao fim da música e chegamos à música de debut do Astro, que é Hide and Seek. Tem uma coisa no site Letras que eu acho muito interessante, que é que eles colocam a letra original, certo? Tá aqui, né? A letra em coreano, tem a tradução. A gente já falou um pouco aqui sobre isso, né? E tem um significado, meio que fosse como se fosse um resumo, né, do que significa a letra. E tudo que a gente acabou de falar aqui agora tá meio que escrito aqui, né? Superação e memórias em Footprint do Astro. Footprint do Astro destaca como os desafios podem fortalecer laços e criar memórias duradouras. A música utiliza imagens como ondas gigantes e vento forte para representar obstáculos, mostrando que, em vez de afastar, essas dificuldades aproximam ainda mais os envolvidos. A letra enfatiza que as experiências e lembranças compartilhadas são guardadas em um lugar especial, acessível apenas a nós dois, ou seja, as Arohas e o Astro, né? Deixamos tudo naquele lugar que só nós conhecemos, é uma parte da música, né, do Footprint. Então, a metáfora dos rastros, né, das pegadas dessas footprints, simboliza a trajetória vivida juntos, ou seja, é de fato toda a trajetória Aroha mais Astro, né? Desde aquele momento de 2021 para trás. Literalmente de trás para frente, literalmente de cabeça para baixo, como o Bin falou naquela entrevista. Não tô inventando, vocês viram o que ele falou, né? Então é isso, vai dar importância a cada momento, cada momento daquele é muito precioso, mesmo até os mais simples. Então um convite para seguir nossos passos revela o desejo de continuar essa caminhada lado a lado, valorizando tanto o passado quanto o presente. O tom acolhedor e otimista aparece em versos como momentos que ardem intensamente, que é aquela questão lá do Blue Flame, lembra dessa parte? Reforçando que cada instante juntos é único e inesquecível. No fim, Footprint celebra a perseverança, o compromisso e a beleza das marcas deixadas por uma relação verdadeira. A música incentiva a olhar para trás com carinho e reconhecer que, apesar das dificuldades que o Astro passou, o que foi construído permanece vivo e serve de guia para os próximos passos dessa jornada compartilhada. Gente, Moonbin poético, Moonbin rei. Moonbin conseguiu escrever essa música em 2 horas. Eu não sei, assim, foi um momento de clarividência, foi o que eu falei, gente. O cara psicografou. Ele é literalmente de trás pra frente. É literalmente, entendeu? Então, agora que nós não temos mais Moonbin entre nós, é difícil de falar de Stargraph, gente, porque, olha, Stargraph foi um marco na história do Astro e das Arohas que é muito emotivo, né? Na hora em que eles vão homenagear o Moonbin, eles tocam Footprint, né? É uma parte do show que eles tocam Footprint e We Still. E ao falar para a plateia que eles iam tocar Footprint, que aquela parte do show era mesmo uma homenagem ao Moonbin, todo mundo aqui ficou tentando explicar o quanto que o Moonbin ficou empolgado no processo de escrever essa letra. E no quanto pro Moonbin essa música era significativa, porque foi a primeira música que ele escreveu inteira, né? E no fim das contas, ele teve muito orgulho de como ela ficou. Ele só queria saber qual seria a reação das Arohas, porque eu acho que ele queria que todas as Arohas entendessem ela na profundidade que ela tem. Por isso que eu tô falando que depois desse rolê todo aqui que eu mostrei pra vocês, eu não sei se todo mundo alcançou esse nível de profundidade que o Moonbin fez, entendeu? Mas, sabendo que essa música era tão importante pro Moonbin, como esse processo criativo foi um motivo de orgulho para ele, a galera aqui, ao falar de Footprints no show, até pra falar disso, eles ficavam com a voz embargada, começavam a chorar. É de fato muito difícil falar do Moonbin, da pessoa incrível que ele era, e do quanto ele foi genial ao escrever essa música. Então eles estavam tão emocionados que eu acho que eles queriam falar o que eu tô falando aqui agora e não conseguiram. Mas vocês vão entender por quê, porque eles estavam extremamente emocionados. Vocês vão ver aqui nesse trecho. 첫 곡은 처음으로 이제 O Cheonu não consegue nem continuar. Mal formou uma frase. 나간 노래가 Aí o Rock continuou.
어떠한 네. Sobre nossas 발자국, pegadas, né? 네. 그리고 빈형이랑 함께 부르는 위시티에 들려드리겠습니다. 왜 네. 발자국은 굉장히 우리 빈형이 신나하면서 Viu? Ele tá falando aqui, ele tava muito empolgado com essa letra, ele tava muito animado com essa letra. Porque ele deve ter comentado pros meninos assim, gente, eu quero fazer uma música assim, mas eu tô empacado, eu não tô conseguindo. Até que quando ele conseguiu, né, veio em 2 horas, ou seja, foi muito rápido, né? Então o Rocky tá querendo relembrar daquele momento de empolgação do Moonbin ao fazer a música. 그렇지. 근데 우리 빈형이 있다라고 생각을 하고 Aí o Rocky também não conseguiu continuar. Aí vem MJ. Vamos cantar todos juntos. E aí eles começaram a música. Agora até eu tô chorando. Então, assim, não conseguiram falar o que eles queriam. Porque estavam extremamente emocionados. Mas eles queriam valorizar o quanto o Moonbin amava essa música e demorou pra fazer essa música e se orgulhava dessa música e tava animado com a música. É isso, vocês entenderam, né? Bom, gente, depois de todo esse rolê, agora sim vamos assistir ao Astrodoka de Footprint. Como eu falei, né, Switch On, Footprint, é uma comemoração do verão. Uma música refrescante, uma música para você escutar junto com seus amigos, celebrando a amizade de vocês. Numa simples pool party, numa simples festa na piscina, ou então numa viagem a uma praia. O Footprint tem essa vibe, tá? Muito pra cima, por mais que a letra seja extremamente tocante, mas ela é uma música muito pra cima, tá? Porque eu não falei da letra toda, eu só falei dos versos que tinham referências aos álbuns anteriores do Astro, pra vocês literalmente entenderem que ele pegou referências de trás pra frente, né? Vocês conseguiram entender isso, né? Agora que a gente vai ver a letra toda mesmo. Vamos lá então, 3, 2, 1. A letra tá aqui traduzida, a gente vai conseguir ver a letra toda, né? Até porque eu só tinha pego os versos, né? Que tinham referência. Começa com o Nono. Gente, esse vídeo é tão pra cima, tem uma vibe tão gostosa. Eles estão se divertindo muito, né? Quando a noite escura passar, essa voz do Moonbin, linda. Lindos, maravilhosos. Tá vendo? Porque deixamos pegadas em lugares onde só nós sabemos, né? Lugares onde só nós sabemos, é isso mesmo. Eu adoro esse ritmo do refrão. All the time. All the time, all the time. Feel it. All the time. Então, essa música também ela é muito marcante porque o Moonbin fez questão de colocar versos tanto para o Rocky quanto para o Jinjin que não fosse com eles fazendo rap, e sim os 6 cantando. Olha que incrível! E vocês vão ver agora aqui onde seria o momento em que eles iam cantar rap. Eles não estão fazendo rap, eles estão cantando mesmo. E você vê o quão suave são os vocais do Jinjin e do Rocky. Gente, dá vontade de chorar de tão lindo. Presta atenção. Jinjin. Olha o sonho aí, ó. A voz do Rocky. Falseto. Aliás, todos eles estão fazendo falseto nessa música, tá? Confissão, tá tudo aí. Ai, a voz suave do Sanha. Esse falseto do Rocky. Das pegadas. Ai, meu Deus, coisa linda.
falseta do din-din. Meu Deus, essa música é muito perfeita. Como é que pode? Que vídeo maravilhoso. Né, Moonbin? Ah, que voz angelical, meu Jay. Nossa, dia de verão. Ai, Moonbin, muito fofinho, né? Ai, meu Deus, que momentos maravilhosos eles viveram, né? Que nós vivemos. E a gente guarda todas essas pegadas no nosso coração, né? Coisa linda, Moonbin. Perfeito, maravilhoso. Gente, assim... Ai, meu Deus, eu sempre choro quando falo do Moonbin, não dá não. Eu só quero que vocês escrevam aqui embaixo. Vocês sabiam que Footprint significava tudo isso que eu falei? Em primeiro lugar. Segundo lugar, vocês que não ligavam muito pra Footprint, agora, a partir desse momento, vocês vão ligar mais, vão dar mais importância a essa música. Porque, olha, eu vou valorizar até o fim da minha vida. Realmente é muito profundo e muito metódica a forma como o Moonbin trabalhou essa letra, gente, assim, incontestavelmente, tá? Então escrevam aí que eu tô louca pra saber os comentários de vocês, principalmente Rosinete. Rosinete, agora você tem essa missão de escrever um comentário bem bonito aqui nesse vídeo, tá? Vou ficando por aqui, um beijinho e tchau, tchau.